Agora presta muita atenção, porque retomada não é efeito social. E embora a retomada seja uma excelente estratégia, ou seja, começar com um repertório depois que você apresentou os 5 elementos, depois que você apresentou o agente, a ação, o meio, o detalhamento e o efeito social, estabelecer uma retomada daquele repertório inicial, nossa, fica lindo, porque mostra linearidade, mostra projeto de texto. Qual a impressão que você dá para o seu leitor? De que quando você escreveu a primeira linha do seu texto, você já sabia qual era o planejamento, qual era o projeto de texto que você apresentaria. Então você não ganha ponto só na competência 5, ganha no projeto de texto na competência 3 também. Mas antes de começar, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, eu quero te convidar. Basta você clicar neste botão inscreva-se. Em seguida, ative o sininho. Tá vendo? É simples assim. Só não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. Eu prometo que eu vou tentar responder a todas as perguntas, ok? Acontece que você tem que levar em consideração que retomada não é efeito social. Então você tem que sim estabelecer um efeito social e depois uma retomada. E não juntar um no outro, porque o efeito social ele computa os 5 elementos. A retomada não. A retomada é um plus. É a cerejinha do bolo e que pode ser indispensável para você garantir nota máxima na sua redação. O cuidado que você tem que ter é de não misturar uma coisa com a outra e de escrever de fato um efeito social bem elaborado e depois disso uma boa retomada. Não foi o que aconteceu aqui nesse exemplo que eu vou mostrar para você. Que embora o aluno tenha começado com assim, com dessa forma, que são operadores argumentativos sensacionais, para iniciar o último período da sua redação, lembrando que conectivos, elementos coesivos, operadores argumentativos são indispensáveis para iniciar os períodos e os parágrafos na sua redação do Enem, mas que aqui você tem que tomar o seguinte cuidado. Não basta colocar o assim como efeito social e dar mostras de que você vai colocar um efeito social se você escrever dessa forma. Haverá uma melhora do bem-estar do indivíduo a partir do esporte. O tema era o bem-estar do indivíduo ou as vantagens do esporte para o bem-estar do indivíduo. Percebeu que o aluno só retomou o tema? Haverá uma melhora do bem-estar do indivíduo a partir do esporte. Isso só retoma o tema, isso não é efeito social. Conforme evidenciado no filme. Qual filme? Qual filme? Ah, aquele filme lá da introdução. Você tem que ser didático, cabe a você ser didático, cabe a você explicar para o seu leitor. Olha o outro exemplo, dessa forma, ótimo, operador argumentativo, haverá uma sociedade mais saudável fisicamente e mentalmente. Lembre-se que a repetição do mente, ele gera eco na sua redação, então o ideal seria física e mentalmente. Como o doutor Drauzio Varela sempre sonhou. I have a dream today. Lembrei do Martin Luther King aí. O Drauzio Varela sempre sonhou. Entenda que apesar do Drauzio Varela ser uma retomada, esse período ele não foi muito bem conectado, justamente porque o aluno só retoma o tema, as palavras-chave do tema, e não apresenta de fato um efeito social. Agora, não adianta eu mostrar para você o que não é para ser feito, eu vou mostrar para você o que você deve fazer. Veja a diferença entre aquilo ali que foi uma mistura, foi um Frankenstein, foi um ornitorrinco, a mistura de tudo que não gerou nada, e os que eu vou mostrar para você a partir de agora. Da mesma forma, você vai começar com o operador argumentativo logo, olha o efeito social desse aluno aqui, ó. O efeito social dessas ações será o acolhimento dos menores aliciados pela indústria perversa do turismo sexual, integrado à punição severa dos envolvidos em tal coalização criminosa. Então, o efeito social dessas ações será o acolhimento dos menores, os menores serão acolhidos, os aliciados pela indústria perversa do turismo, e também haverá uma punição severa dos envolvidos em tal coalização criminosa. Então a gente percebe que o aluno soube de fato apresentar aí um efeito social. Não bastasse isso, ele ainda estabelece uma retomada, distanciando tal realidade nefasta, coloca aí um juízo de valor, denunciada no documentário Um Crime Entre Nós. Então, este exemplo é de um aluno que iniciou a redação com um documentário Um Crime Entre Nós, e depois que ele apresentou os 5 elementos, ele conclui o último período da sua redação
Como? Apresentando o efeito social e ainda estabelecendo uma mínima retomada, colocando a cerejinha do bolo ali com a retomada do documentário apresentado lá na sua introdução. O segundo exemplo, a mesma coisa. O aluno começa com um operador argumentativo assim, ele dá marcas aqui que já vai apresentar o efeito social. Como efeito social, a qualidade de vida da população será elevada em virtude da nova conduta pública em relação ao tópico. E aí ele estabelece uma retomada, possibilitando que a máxima mente sã e em corpo são seja incontestável na realidade brasileira. Então é justamente este cuidado que eu sugiro que você tenha. Retomada não é efeito social. Vai estabelecer uma retomada no seu texto? Fica excelente, sobretudo se você tiver começado. Neste caso aqui, o aluno começou com um documentário, no caso de baixo, ele começou com a máxima do poeta Juvenal, mente sã e corpo são. Quando você estabelece essa retomada, ela fica excelente, porque mostra, dá marcas de projeto de texto. Agora, antes de qualquer coisa, você tem que ter apresentado, de fato, um efeito social. Aquilo que você acredita que, de fato, vai ocorrer a partir daquela parceria entre aqueles dois agentes, aquela ação ou aquelas ações, aquele mecanismo e aquele detalhamento. Retomada não é efeito social. Coloque primeiro o efeito social para depois, então, concluir com este grande finale, que será uma retomada que vai valorizar não só na competência 5, mas sobretudo na competência 3, ao demonstrar um excelente projeto de texto da sua parte.